Então sejam todos bem-vindos, bem-vindo, doutor Henderson, bem-vindos a todos à live. Boa noite, pessoal. Prazer aqui estar com vocês, tentando compartilhar um pouco vamos dizer, do conhecimento que a gente tem, né? Para tentar ajudar a todos que se fazem presente na live, né? Obrigado aí, uma boa noite a todos. Perfeito. Henderson, só avisando que ó, a tua agenda tá separada já, viu? Beleza, Você anota obrigado. suas dicas, suas coisas. Valeu. Certo. Pessoal, então vamos lá. Pessoal, doutor Henderson aqui, convidando aqui essa noite para estar com a gente. Primeira live dele aqui na Rede Olhar Saúde. E eu queria que ele se apresentasse, dar aqui as boas-vindas ao doutor Henderson Fontes. E que ele se apresentasse, quem é o doutor Henderson Fontes, qual é a sua área de atuação, o que você tem feito aí para ajudar as pessoas ao longo dos últimos anos da sua vida. Doutor Henderson, boa noite. Boa noite, Álvaro. A gente, há pouco tempo, iniciamos a nossa jornada na equipe da Olhar Saúde, que a mim tem sido uma grande honra fazer parte desse grupo, que a gente vê que cada vez mais tem crescido e ajudado muita gente. E a nossa intenção é exatamente somar, poder contribuir, poder ajudar as pessoas que realmente precisam, né, que necessitam da nossa ajuda no dia a dia. E o que eu fico feliz em saber que o grupo prioriza muito o paciente, né, que é quem realmente mais importa no final de tudo, né? Então, para mim tem sido uma satisfação muito grande e tem me possibilitado também muito aprendizado, né, com toda a equipe que é bem competente e pensa da mesma forma que a gente, tem o mesmo interesse, né, em ajudar as pessoas. Então, eu sou o Henderson, né, e a gente está como oftalmologista agora na equipe Olhar Saúde, à disposição, no que a gente puder ajudar, no que a gente puder, de certa forma, contribuir, a gente vai estar sempre buscar estar a todos, né? Espero que a gente possa juntos permanecer aí por muitos anos e sempre em prol do paciente. Henderson, perfeito. Maravilha, maravilha, fantástico. A gente fica muito feliz com isso também. E, pessoal, só para você ter uma ideia, o Dr. Henderson, ele é... Só um minutinho, tá? Só arrumar aqui a internet. O Dr. Henderson, ele é, além de médico oftalmologista também, ele é clínico, né? Claro, como nós todos, mas ele tem uma aptidão muito grande por isso. Então, ele acaba que atende ainda até hoje e deve atender por muito tempo, porque é uma paixão nossa, é uma missão nossa de vida como médico, né? Atender pessoas com diabetes com outras complicações, não só com as complicações oftalmológicas. Então, acaba que ele tem uma experiência muito grande, por isso que eu convidei ele para estar aqui nesse dia de hoje, no lançamento do nosso mês de junho, que é o mês de junho chamado Junho Azul, Junho de Combate ao Diabetes. Afinal, no dia 26, estaremos no Dia Nacional de Combate ao Diabetes. Então, a Olhar Saúde toda está mobilizada por isso. O passado foi o do glaucoma, foi o mês de maio, e agora é o do diabetes. E aí eu queria ouvir o Dr. Henderson, né? A doutora Raiza, como um oftalmologista e nutricionista, também atua muito nessa área de alimentação. Queria que a gente pudesse fazer aqui um bate-bola, uma conversa, e a gente pudesse levar para as pessoas um pouco da nossa experiência, informações para as pessoas poderem evitar essas complicações do diabetes. Tá bom? Então, inicialmente, vamos convidar aqui falar com a doutora Raiza sobre a questão da alimentação. Pessoal, estamos falando de diabetes. E quando fala em diabetes, pensa logo em dieta, alimentação, tudo mais, é importante, tudo bem. Doutora Raiza, qual o papel assim que você vê como uma pessoa hoje que lida com centenas, até já digamos milhares de pacientes com diabetes que fazem parte dos programas da Olhar Saúde? Como é que você encara isso, o papel da alimentação no diabetes? Perfeito, doutor Alva. A alimentação é um dos pilares super importante no controle do diabetes, né? Não só a alimentação. Eu digo que o paciente, eu falo assim que o paciente tem a roda do diabetes, né? Que o paciente ele tem que ser bem acompanhado, principalmente pela nutricionista, né? Que a nutricionista, no caso eu, ou a sua nutricionista, vai fazer todo um planejamento alimentar baseado nos seus hábitos, mas escolher juntamente com ele os melhores alimentos para que não aumente muito a glicemia. Então, a alimentação tem um papel fundamental. Mas não só a alimentação, doutor Álvaro, outros fatores são importantes. É importante um acompanhamento com o médico endocrinologista, que é o médico em que vai passar, orientar a medicação adequada para cada caso, porque se o paciente for diabetes tipo 1, que tem que utilizar a insulina, é ele que vai passar e vai ficar controlando se essa insulina está muito alta, se está muito baixa, os valores juntamente com a alimentação.
É importantíssimo o acompanhamento oftalmológico, porque no acompanhamento oftalmológico a gente vai estar avaliando se já tem algumas alterações no fundo do olho, né? A retinopatia diabética, se tem alguma alteração. E um pilar também super importante que eu acho é o acompanhamento psicológico, porque o paciente, quando ele recebe esse diagnóstico que ele tem diabetes, ele fica muito preocupado. Então, a questão emocional influencia muito no controle do diabetes. Então, eu acho que é fundamental ter todo esse acompanhamento, pelo menos desses 4, e também outras patologias. Se o paciente tiver alguma alteração de sensibilidade, inervação, é importante ter um acompanhamento do vascular, também é importante, mas assim, pelo menos esses 4 é muito importante. E eu, na área de alimentação, eu sempre oriento meus pacientes, né, que é muito importante não só a questão da quantidade, mas também da qualidade. Então, assim, a gente vai escolher muito bem os alimentos que tenham excelente qualidade, como alimentos à base de proteína, de origem animal, de origem vegetal, mas também as frutas, verduras, adequadamente, mas também a quantidade. Existe um mito muito grande que muitas pessoas diabéticas pensam que não podem comer frutas, né? Ah, doutora, eu não posso comer banana, eu não posso comer melancia. Aí eu já começo a orientar isso para eles. Que tudo pode, na quantidade adequada, não pode ao exagero, mas tudo no equilíbrio a gente pode. E então, eu acho muito importante. E a base também de tudo é a orientação, a informação. O paciente, quando ele é bem orientado, ele sabe que ele tem que ter um acompanhamento, que ele tem que entender sobre a doença, ele bem orientado, ele tem tudo para ter um controle bem do diabetes e até ter uma melhor qualidade de vida. Eu digo que às vezes acontecem algumas coisas na vida para a gente mudar e para a gente ser uma pessoa melhor. Então, às vezes aconteceu o diabetes para você realmente mudar e ter uma vida mais saudável e com mais qualidade. Mas se você se cuidar direitinho. Doutora, fantástico. Maravilha, espetacular explicação, uma abordagem incrível e uma didática muito boa. Agora sim, em relação ao Dr. Henderson, agora vou tentar puxar dele um pouco mais do conhecimento clínico que ele tem em relação às pessoas com diabetes. Sempre tem perguntas técnicas, existem perguntas filosóficas que eu gosto, perguntas que fazem a pessoa pensar, refletir, e perguntas, digamos assim, que são do dia a dia. Eu vou começar com uma pergunta mais filosófica para o Dr. Henderson. Do ponto de vista dele, né? Que você vê as complicações do diabetes aí na sua vida, né? Diária, da clínica. O que você acha assim, que é o fator mais assim, importante? O que se pudesse mudar isso, assim, virar essa chave, mudar isso na vida desse grupo de pessoas, faria toda a diferença, assim, né, para evitar essas complicações? O que seria isso, Dr. Henderson? O que nós poderíamos mudar na vida dessa pessoa que pudesse ter um futuro diferente do que estão nesse momento? Eu tenho percebido que o que mais faz a gente conseguir se ajudar e ajudar principalmente o próximo é quando a gente consegue entender o problema que a gente tem. Então, eu tenho comigo que todas as vezes que a gente está diante de um problema, e no caso a diabetes, eu tento o máximo fazer o paciente entender isso para que ele possa realmente se ajudar. Porque esse nível educacional sobre o seu problema é o que vai fazer o grande diferencial do resultado ser positivo ou não, né? Então, eu acredito que quando você só passa um remédio, só fala o que o paciente tem que fazer, mas não faz ele entender o problema, o tamanho do problema que ele tem em mãos, que é a diabetes, que eu diria que seria uma das doenças crônicas, eu acho que mais temíveis por mim, né, por conta desse entendimento do mal que ela pode fazer em diversas partes do nosso corpo, faz eu pensar que é algo que a gente tem que buscar sempre, né? Porque se a gente conseguir ser compreendido, né, e fazer o paciente entender o real problema que é a diabetes, né, e fazer com que, através desse entendimento, ele possa ter mais facilidade em buscar o que é necessário para se ajudar a controlar a doença e ter uma vida longa com a doença, eu acho que é o diferencial maior, eu acho que a gente vai conseguir fazer na vida do paciente, ou seja, educar e fazer entender sobre o seu problema, eu acho que é o maior diferencial, porque sem isso é até mais difícil de você como se ajudar, né? Então eu tenho essa preocupação muito grande com a diabetes. Eu percebo que desde um senhorzinho, uma senhorzinha, lá do postinho, como eu comecei na minha carreira médica, eu tive sucesso porque eu tive essa preocupação de não perder um tempo a mais, mas de ganhar na realidade, a partir do momento que eu passo meia hora ou o tempo que for necessário para o paciente ter esse entendimento, né? Eu até costumo dizer que para diabetes o paciente tem que andar com 3 coisas em mente, né? Que eu acho que se isso não andar junto, nunca vai ter um funcionamento pleno do controle, que é a questão do controle dietético, como a colega bem explanou, né? Que é importante saber o que deve comer, o que pode comer,
E eu até brinco que o diabético, ele nem pode comer muito, nem pode comer pouco, ou na realidade ficar sem comer, vamos dizer assim. É aquele paciente que precisa comer várias vezes ao dia, mas em poucas quantidades, né? Não dá para o paciente ficar muito tempo sem comer, mas também não pode comer muito. Então, como a Raiza bem falou, essa questão dietética, né, de controle, que a gente tem uma noção, mesmo que a gente não tenha um conhecimento exato da quantidade e tudo mais, mas a gente sabe o que é certo, o que é errado, né? Então, eu falo que a dieta tem que ser buscada um controle adequado, né? E essa noção rápida de que não pode comer nunca mais, assim, em excesso, mas que deve comer várias vezes para exatamente diminuir esses picos hiperglicêmicos, né? Que é quando você come em excesso, que faz esse descontrole ser mais rápido ou mais danoso para o paciente. E o outro fator, além da dieta, que eu digo sempre no tripé, é a questão de uma atividade física regular. Ou seja, o paciente tem que colocar nesse tripé, além da dieta, a atividade física regular, de preferência algo aeróbico, né? Uma caminhada que ninguém pede de ninguém caminhar, se for possível uma bicicleta, uma natação, mas tem que movimentar o corpo, sair da fase do sedentarismo, né? Sair do sedentarismo é você exercer pelo menos 150 minutos semanal de algum exercício físico. Então, isso tem que entrar na rotina de vida do paciente. Então, como a Raiza falou, é uma doença que muitas vezes faz a pessoa melhorar enquanto pessoa, porque realmente quando ele entende o problema, né, e o que pode vir a longo prazo, e ele passa a aderir isso na sua vida, uma dieta regrada, uma atividade física regular, realmente ele vai melhorar. Só, cortou um pouquinho o doutor Henderson aí. Nós vamos falar aqui uma coisa agora. Continuar, ele está no hospital, então assim, deve ter cortado um pouco. Mas assim, pegamos aqui o tripé da dieta, da educação e da atividade física, que é um tripé fundamental no controle do diabetes. E nós estamos aqui, ó, anotando tudo, tá, pessoal? Somos eternos alunos. Então é importante também que você tenha o seu caderninho, tá? Para que você possa anotar também toda a live que a gente faz na quinta-feira. Damos dicas práticas para que você possa fazer logo aí na sua vida, tá bom? Para que você possa atuar de modo a ter a coisa mais importante que você pode ter na sua vida, que é conhecimento, saber como cuidar de sua saúde, tá bom? Tanto é que essa live aqui é uma live mais profunda na área de diabetes, na área que vai te levar a você evitar graves complicações nos seus olhos, nos rins, coração, cabeça e corpo como um todo, tá? É muito importante. Tá? O doutor Reis vai entrar daqui a pouco, ele deve ter caído pela internet, mas vai entrar depois, tá? Bom, então é o seguinte, vamos continuar aqui com a doutora Raiza. Doutora Raiza, e aí? Muitas pessoas ainda acreditam que sabem fazer dieta. Ontem mesmo, uma paciente que entrou no programa do Diabetes com Visão, aí eu fui fazer, a senhora, doutor, eu estou bem, eu sinto bem, eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu acho que eu como direito. Eu falei, a senhora acha que a senhora come direito? Eu, doutor, eu como bem. Aí o filho do lado, doutor, come não, come mal. Aí pega na mentira. Ah, doutor, como é que tá a sua saúde emocional? Estou bem, tranquilo. Aí a filha, não, ela é muito estressada. Olha isso. Porque às vezes é muito difícil a gente ver o que está passando dentro da gente mesmo, sabe? É mais fácil alguém ver de fora. É alguém que gosta da gente, que se importa, que está perto ali naquele momento. Um cônjuge, ou então um filho. Uma pessoa que quer bem a gente, sabe? Então, assim, é importante ter esse discernimento. Então, a gente precisa pedir ajuda, tá? Todo mundo precisa de ajuda. Então, se você tem uma doença como diabetes, você precisa pedir ajuda. Ajuda para questão da alimentação, questão do endocrinologista, da oftalmologia, que é a nossa área específica, e também a parte emocional, que é o que equilibra tudo isso. Emocional e espiritual, que eu falo, tudo a parte que vai equilibrar todo esse contexto, tá bom? Isso é importantíssimo. Se você ainda não tem isso, meu Deus do céu, sua vida, sua visão corre perigo. Corre muito perigo, e um perigo silencioso. É algo que você não percebe no primeiro momento, como a minha paciente não percebia. Quando fizemos o exame dela de sangue, para documentar, saber como estava, hemoglobina glicada nas alturas, glicemia de 200, quase 300. E aí que a pessoa tomou consciência, momento de lucidez, que fez com que a pessoa tomasse a decisão de se cuidar. O que vai trazer para ela anos e anos de vida pela frente. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que 1% a mais de hemoglobina glicada na pessoa, ou seja, uma glicemia mais alta de média, tira, em média, 5 anos da vida de uma pessoa. Você entende? Então a pessoa vai perdendo vida ao longo do tempo porque não está se cuidando agora. Então quem quer perder vida? Ninguém quer. Quem quer viver mais? Todo mundo. Quem quer ter uma visão até o último dia da sua vida? Todo mundo quer.
Então é importante se prevenir agora. É algo que dá para resolver. Existe um caminho para isso, tá bom? E essas lives é uma parte desse caminho, onde você pode aprender bastante coisa e se cuidar cada vez mais, tá bom? Doutora Raiza, por que você acha que as pessoas assim, acreditam que elas sabem se alimentar, que não precisam de ajuda? Por que você acha isso? Eu acho que muitas pessoas, assim, têm um senso comum de escutar muito o que as outras pessoas falam. E, assim, é uma questão que vai passando mesmo, assim, às vezes de questão familiar, vai passando. Ah, o que minha família... Às vezes tem muito que falar assim, ah, porque minha avó tomava um chá. E vai muito acompanhando a questão familiar, que já foi... Ah, eu tô rindo, você voltou. Tem muita Felizmente. questão... A questão... Internet. Tá. Tem muito essa questão familiar que vai passando. Ah, minha mãe comia isso, minha tia, minha família, meu vizinho. Então, tem muito essa questão familiar. Mas eu acho que o que falta realmente é a questão da informação, da orientação. Acho que quando o paciente ele é bem orientado, quando ele é bem informado, eu gosto muito, assim, nas minhas consultas de nutrição que eu faço online, eu oriento muito. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, quanto mais informação você tiver sobre a sua alimentação, melhor. E eu sempre falo que eles têm que sempre colocar para dentro, eu digo nem só para dentro como alimentação, mas para dentro como forma até de pensamento, coisas boas. Então, eu sempre passo para ele várias listas, né, de alimentos bons, né, de bons carboidratos, de bom, porque assim, a alimentação, basicamente, a gente tem alguns macronutrientes, que é o Doutora, carboidrato, né, calma, que calma. são... Doutora, calma, calma, calma. Doutora, Hã? calma, calma, calma. Porque eu tô antes disso. A gente vai entrar nisso. É só assim, Tá, eu tô querendo entender aqui, doutor Henderson, doutora Raiza, por que que profundamente. as pessoas acham, as pessoas de uma maneira geral, a população, acham que não precisam de ajuda com a alimentação, porque acham que sozinho dá conta de comer bem. Eu quero entender essa mentalidade, para a gente poder cortar o mal pela raiz, sabe? Não adianta dizer o que comer para quem acha que sabe que comer. Nunca vai aceitar aquilo que está falando. Então nós temos Mas que está entender o mudando, está que que mudando. faz. Não, eu quero entender primeiro o que que faz uma pessoa com diabetes, por exemplo, achar que sozinha acha que pode comer salada, assiste o Fantástico, diz que tem que comer salada. Então, o que que faz uma pessoa achar que ela é capaz de saber comer sozinha? Doutor Henderson, o que você acha sobre isso? Como a Raíssa estava comentando, a busca do profissional habilitado para tentar prestar essas informações de uma forma adequada, eu acho que é exatamente o paciente ter a humildade de que, às vezes, o sozinho, né, por mais que ele querendo possa buscar isso, mas às vezes pode tardar muito o resultado. Então, o profissional, ele entra nesse papel de facilitar esse processo, né, de fazer com que tudo venha de uma forma mais rápida, aquilo que é necessário, vamos dizer assim. Então, por mais que o paciente realmente tenha essa capacidade, eu acredito também, de saber se cuidar, mas quando o profissional habilitado está na sua frente, isso com certeza vai propiciar com que isso venha mais rápido, de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Então, o profissional bem habilitado, certamente, sem dúvida, vai facilitar esse processo. Então, ter essa humildade, buscar o profissional que possa lhe ajudar, sem dúvida, vai ter uma contribuição inimaginável, que se ele puder comparar a sua tentativa sozinho, no momento que ele decidiu ir buscar o profissional, ele vai perceber como a evolução foi mais breve, como a evolução foi mais rápida. Perfeito. Então, é essa a importância do profissional bem habilitado na frente do paciente, sabe? Por mais que ele ache, que saiba, que muitas vezes ele pode correr atrás dessa informação, mas o profissional, ele sem dúvida vai acelerar esse processo e facilitar tudo mais para ele, né? Doutora Raiza, o que você tem, continuando Per- a sua fala sobre isso? Perfeito, perfeito. Somado a isso, eu concordo plenamente com o que o Henderson falou. Acredito sim que o profissional, não só o profissional, mas quando a pessoa também ela está inserida junto com o profissional, mas Exato. junto de uma comunidade. Às vezes, quando você está junto de uma comunidade, tem os mesmos resultados, pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você tem uma tendência a conseguir os seus resultados bem mais rápidos, né? Então, assim, quando os pacientes estão, por exemplo, no nosso programa, que eles fazem parte de Diabetes com Visão, então uns vão falando para o outro, uns estão mais próximos do outro, então, e tudo isso ajuda, facilita nas trocas de informações e no resultado. Então, eu acho sim que o profissional ele facilita porque a gente dá de forma mais mastigada, né, de forma mais fácil o paciente, e também quando ele está junto no processo, junto da família também, quando a família entra nesse processo e está todo mundo junto no mesmo objetivo, ele consegue muito mais resultado. Verdade. Perfeito, É isso. doutora. Maravilha, maravilha, Renzo. Maravilha, maravilha. Fantástico. Agora ficou bem, bem didático, a gente conseguiu entender bem isso. Eu botei aqui, tarda muito, isso mesmo, em poder da comunidade facilita a pessoa. Tá bom, ok.
Torrenas, vamos continuar aqui. Então, pessoal, tudo isso aqui a gente está falando no contexto geral de diabetes. Ontem mesmo, recebi uma paciente que a doutora Raiza me encaminhou, né? Uma pessoa muito querida, junto com a família toda. Tava o seu Raimundo, o César, que é o avô, tá a netinha, tá a filha, tá o pai, todo mundo veio. E uma coisa chamou a atenção dela, e ela falou para mim na consulta. Foi o primeiro oftalmologista que eu fui, no caso, a doutora Raiza, que me pediu um exame de sangue. Olha só, olha só. Olha a profundidade disso, doutor Henderson. Fui no oftalmologista e pedi um exame de sangue. Sabe? Isso era para ser uma coisa normal, né? A gente é médico. A gente quer o cuidado com a pessoa. Como é que você, doutor Henderson, vê isso na Olhar Saúde, na rede Olhar Saúde, onde realmente é muito além dos olhos. Ou seja, não é só o olho que é o problema. Não é só o olho que é o objetivo. Como é que você encara isso, essa questão da oftalmologia e o cuidado integral com o paciente? Pois é, Álvaro, é por isso que ainda digo que eu sou clínico e quero atuar clínico, né? Quero atuar e quero permanecer, porque é o que nos faz realmente conseguir ter uma visão mais holística, né? E não se limitar apenas a uma especialidade, que seria uma forma da gente tentar ajudar de forma mais plena em alguma coisa específica ao paciente. Mas quando a gente tem essa visão holística, quando a gente busca entender o paciente como um todo, né? Como tu mesmo já citou em algumas outras lives, a diabetes ela tem a capacidade de miopizar o paciente. E muitas das vezes o paciente na frente lá da gente faz com que, numa situação de diabetes de descontrole, a gente passe um óculos errado para ele. Então, se a gente não tiver essa conversa, se a gente não buscar nessa conversa saber, entender se esse paciente pode estar com uma doença que, entre outros motivos, pode alterar aquilo que ele está buscando, que é a sua própria visão, como também, entre outras coisas, né, retinopatia, nefropatia, enfim, diversas outras situações, se a gente não tiver esse entendimento de que o paciente é muito mais do que somente os olhos, eu acho que a gente não vai conseguir ajudar ele da forma como a gente precisa ajudar, né? Que é exatamente pensar nele como um todo. Então, como você mesmo falou, não tem sentido a gente médico, por ser oftalmologista, entendendo que o paciente pode estar com um problema não apenas na visão, mas por uma doença que também afeta a visão, a gente não ter essa capacidade de fazer o diagnóstico, de iniciar um tratamento, de dar uma orientação, pelo menos inicial, para que ele tome pontapé, vamos dizer assim, em busca de um diagnóstico precoce, em busca de um tratamento precoce, que isso, na maioria das vezes, é o que faz a diferença, né? Por isso que é importante você procurar o profissional, não apenas quando você tem a queixa, mas por prevenção mesmo, para que exatamente o profissional perceba a sua necessidade de um exame complementar, para que se chegue, na maioria das vezes, um diagnóstico precoce e tenha tempo hábil para ter o controle do seu problema, da sua doença, e assim, de certa forma, a gente não ter sequelas, danos irreversíveis, como muitas das vezes já chega para a gente. Então, essa eu acho que é o diferencial da rede Olhar Saúde, quando propicia profissionais que têm essa preocupação com o paciente de uma forma holística, não só pensando na sua visão, mas como um todo, né? Que, de certa forma, é o que faz com que a gente consiga, de certa forma, fornecer o máximo que a gente pode por ele, né? Então, acho que essa visão de oftalmologista além dos olhos, eu acho que ela pode ser acontecer e ela é importante. Eu acho que a gente tem que pensar sempre dessa forma. Parabéns, Raiz, é isso aí. Tamo junto. Perfeito, doutor Renas. Maravilha. Eu quero também parabenizar a doutora Raiza por ter solicitado, e a gente solicita também, mas nesse contexto foi ela que solicitou. Ela teve a sensibilidade. E isso vira uma rotina já da clínica, tá? É importante isso. Doutora Raiza, parabéns. O que você tem a falar sobre isso? A sua experiência. E hoje você é uma pessoa que não passa óculos para uma pessoa com diabetes sem saber como está o controle da doença. Você não é obrigado a fazer isso. Nenhum médico da clínica também se sente pressionado para nada em relação a isso. Então, hoje nós temos a liberdade tão sonhada que a medicina nos proporciona na Olhar Saúde. Porque você vem, o paciente vem, doutor, eu quero óculos. Mas você vai e entende que o diabetes, se tiver descompensado, muda o grau, você não pode passar. Então, você pede o exame de sangue, o exame do fundo de olho, para avaliar outras complicações, para só depois conduzir da maneira correta. E o paciente, quando tem o conhecimento, como o Dr. Henderson falou, e você é capaz de explicar isso para ele, ele entende. E aí isso acaba multiplicando para mais pessoas. Daqui a pouco todo mundo está sabendo já que é nosso objetivo e todo mundo consegue se prevenir e a saúde começa a imperar antes de qualquer outro tipo de interesse.
Doutora Raiza, o que você tem a falar sobre isso? Perfeito. Eu penso no paciente assim como realmente como um todo, assim. A pessoa chega com uma queixa oftalmológica, mas eu imagino aquela pessoa como um todo. Então, assim, eu fiz medicina porque eu gosto muito de cuidar das pessoas, eu tenho esse dom de cuidar, então eu cuido daquela pessoa o máximo que eu puder. Às vezes, minha consulta oftalmológica já vira uma consulta de orientação nutricional, tudo que eu tenho de bom, eu vou dar para aquele meu paciente. Então, assim, quando chega o paciente para mim com diabetes, que não sabe quanto é que dá glicemia, não sabe às vezes contar o colesterol, eu faço questão de pedir, eu faço questão dele voltar comigo para eu explicar detalhadamente. Às vezes os pacientes que até doutora, ninguém nunca me explicou o exame como a senhora me explicou, mas eu faço questão de explicar para ele poder entender. Porque quando o paciente ele entende realmente o que está acontecendo, ele fica mais orientado e ele vai aderir muito mais ao tratamento. Então, assim, eu tenho, assim, um carinho muito grande para as pessoas que entram comigo, assim, realmente eu passo o meu melhor. Tudo que eu puder fazer para ajudar aquela pessoa, para orientar ela, eu vou fazer. E, assim, foi uma coisa corriqueira que eu faço com vários pacientes e que bom que deu tudo certo, que bom que ele está com você e vai dar tudo certo. A gente vai estar aqui para cuidar realmente. Eu falo que a gente cuida muito além dos olhos, a gente cuida da pessoa, a gente cuida da saúde. Eu digo que não à toa o nome da nossa clínica é Olhar Saúde, porque a gente tem um olhar para a visão, né, para o cuidado para a saúde, para o corpo humano, para a pessoa como um todo. Às vezes eu converso com os pacientes também, que assim, é uma consulta assim, bem completa mesmo, bem profunda, para eles que eles Vamos lá. saiam realmente melhor. Certo, vamos lá. Então, vamos começar a entender aqui o diabetes. Então, tá lá a doença, diabetes, a pessoa não escolheu ter, geralmente, e ela começa a causar sintomas silenciosamente na pessoa. A pessoa não sente nada, tá tudo bem. Quando ela vai perceber algo, por exemplo, na visão, é algo que já pode ser preocupante. Então, doutor Henderson, diante disso, uma pessoa que está aqui, geralmente homens, são mais teimosos do que as mulheres, né? E a pessoa vai consultar, né? E aí faz uma avaliação, aquela troca de óculos, por exemplo. E aí ele, poxa, estou trocando óculos todo ano e agora aparece isso no meu olho. Digamos, um sangramento, um vazamento na retina. Foi de repente que isso aconteceu, doutor Henderson? Ou isso talvez não tenha sido avaliado no tempo oportuno? O que você pode usar agora esse tempo aqui, essa oportunidade, como você esteve na Mirante agora, falando sobre glaucoma, o que você pode usar esse tempo aqui agora para orientar a população a entender, a descobrir logo o problema o mais rápido possível e não ser enganado só com essas avaliações de grau de óculos? O que você pode falar sobre isso? É algo que eu sempre faço na minha consulta, Álvaro, é exatamente essa conscientização de que a busca do óculos, na realidade, é uma consequência da consulta oftalmológica e que não deve ser apenas a prioridade que o paciente está buscando apenas um óculos. Porque é exatamente isso que faz com que a gente evite esse tipo de situação acontecer. Porque certamente, se ele chegou a ter uma queixa na visão por conta já da diabetes, sem dúvida, é uma situação que vem ao longo dos anos, como tu falaste, minuciosamente, lentamente, chegando a gerar esse dano. Então, se o paciente tem um cuidado de prevenir, né, sempre vai ser melhor do que remediar, de buscar o profissional habilitado que examine ele como um todo e no final da consulta, ele precisando do outro, sem dúvida, ele vai estar certamente evitando chegar a esse tipo de situação na vida dele, porque se tiver qualquer problema, a gente vai estar percebendo de uma forma precoce, a gente vai estar orientando de forma precoce, iniciando um tratamento de forma precoce, que faz com que a gente estabilize, controle a doença e evite chegar a esse tipo de problema. E a partir do momento que você tem conhecimento, que a pessoa tem uma suspeita da diabetes, você buscar esse diagnóstico, uma vez você já ter a própria diabetes, fazer com que inicie um tratamento, uma orientação, uma educação e tudo mais, faz com que essa doença se torne estável na sua vida e, de certa forma, evite esse tipo de situação. Então, eu, particularmente, infelizmente, tive com um ente meu, né, um compadre, na realidade. Ele me buscou para trocar o óculos, porque a visão estava ruim. E quando eu fui ver e perguntar a ele quando tinha sido a última vez que ele tinha feito algum exame, ele me falou que estava com mais de ano. Então, na mesma hora, eu pensei na diabetes, não passei o óculos para ele, examinei ele completamente. Graças a Deus, não evidenciei nenhuma lesão na retina, né, que a gente sempre busca fazer, não só o fundo de olho, né, naquele momento, mas pedir para mapear toda a retina, ou seja, fazer esse exame à parte, com maior detalhe, para exatamente ter absoluta certeza que em toda a periferia da retina não tem já nenhum início, né, que fale a favor de uma doença, vamos dizer, que esteja em início e que aí passe batido por a gente. E aí, quando eu fui ver, ele estava com diabetes. Então, assim,
esse tipo de cuidado, de orientar e não deixar o paciente ir à frente de um profissional que queira apenas passar o óculos para ele, é realmente se preocupar com a saúde dele. É fazer ele entender que o exame pleno, completo, como a gente tem esse cuidado na Olhar Saúde, faça com que o paciente possa, sim, sempre ter uma avaliação plena e um diagnóstico precoce para que a gente possa orientar, tratar e nunca deixar esse tipo de situação acontecer. Mas, infelizmente, muitas das vezes, por uma orientação, por falta de um exame completo em algum outro lugar, na frente de um profissional que não teve essa preocupação, faz com que chegue para a gente pessoas nesse tipo de problema, né? Já com a doença estabelecida, avançada, com sequelas, onde a gente, no máximo, consegue estabilizar aquilo, mas já com danos. Então, é isso que a gente se preocupa muito em toda consulta, em fazer o paciente entender que ele tem que buscar não só com o problema com a queixa, mas sempre por prevenção, num profissional que tem essa preocupação de lhe examinar completamente e lhe dar essa garantia, essa segurança de que não já tem um problema ali estabelecido. Ou algo que está iniciando, se tiver, seja diagnosticado precocemente e a gente possa, de certa forma, contribuir, ajudar, controlar e não chegar numa situação que a gente não possa fazer mais nada, né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande, porque eu acho que a nossa visão é um dos bens, um dos sentidos mais preciosos que a gente pode ter, visto que ela é responsável por pelos 80% da nossa interação com o meio ambiente. Então, sem a nossa visão, a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue interagir com as pessoas, a gente não consegue fazer a maior parte das nossas atividades. Então, é um bem muito precioso que a gente tem e que nós, como oftalmologista, eu acho que todos estamos de parabéns quando pensamos e se preocupamos, né, em buscar esse tratamento pleno, essa preocupação holística com o paciente, em ver ele como um todo, porque realmente tudo, assim como a diabetes, entre outras doenças, podem afetar a nossa visão. Então, eu acho que saber orientar, saber buscar esse diagnóstico, ter essa preocupação em tratar precocemente se uma vez já tiver o diagnóstico, ou melhor, pudermos fazer entender o poder da prevenção, eu acho que a gente vai estar fazendo um bem muito maior do que apenas passando óculos, como muitos se propõem a fazer. Eu acho que essa não é essa finalidade. Essa seria uma das sequências da consulta, né? E eu acho que esse entendimento o paciente tem que saber que ali a gente está descartando um glaucoma, ali a gente está descartando uma retinopatia, ali a gente está descartando uma catarata, está descartando um outro problema que, se não for diagnosticado e tratado, vai fazer com que daqui a pouco esse óculos que uma vez fizeram para ele, realmente já não adianta mais, ou não venha mais a ter resultado com nenhum óculos. Então, o que é menos a gente quer é esse tipo de situação. Então, o óculos, eu sempre digo que é uma parte da consulta. Na realidade, é um mínimo que a gente quer. Eu acho que a gente sempre busca outras coisas e o paciente tem que estar ciente disso e a gente tem que estar explanando isso para que ele entenda a importância de, sabe, essa consulta nesse sentido de prevenção. E não esperar ter uma queixa visual para nos procurar. Porque nós estaremos sempre com essa busca, essa preocupação como um todo, holística do paciente, né? Que eu acho que é o que a gente tem que priorizar sempre, né? Jamais somente o óculos. Porque realmente isso faz com que a gente ainda pegue pessoas com consequências graves, né, em relação a isso. Perfeito, Anderson. Maravilha, fantástico. Sempre costumo isso. falar, quando a doutora Raiza já sabe, já está aqui o tempo todo. É assim, pessoal. 3 coisas numa consulta. Você precisa de 3 coisas. Do grau, da pressão e do exame de dentro do olho, tá? Do fundo do olho. Então, essas 3 coisas é que você precisa. Se você não teve essas 3 coisas, essas informações, durante uma consulta oftalmológica, não foi uma consulta oftalmológica. Não foi uma consulta do seu olho. Não foi, tá bom? Foi uma venda de óculos. Então, não foi. Então, não acredito. Isso a gente tem feito um trabalho muito grande, muito forte nos interiores também, onde nós temos 2 unidades, no interior, vem agora de Rosário. E aqui também, na rádio, na televisão. Eu, como líder de conselho do CBO, também me propus a isso a caráter nacional também, fazer uma campanha nacional disso, de conscientização, porque vai salvar a visão de muita gente. Vai fazer muitas pessoas buscarem tratamento, não acreditarem nesse tipo de consulta e poderem se cuidar do jeito certo, que é o que a gente busca. E tem, assim, isso é muito importante. Doutora Raiza, agora voltando aqui para o diabetes. Doutora Raiza, e aí? Temos alunos do diabetes com visão, pessoas rendas de todo o país, de todas as regiões, tá? Fazem diabetes com visão e têm mudado suas vidas. E a doutora Raiza avaliou um por um desses. São coisas que a pessoa não fizeram e que não deu certo. Então, doutor, o que você identificou assim? Uma pessoa com diabetes hoje, que aprendeu alguma coisa e aplicou essa coisa na prática. E por que essa pessoa teve resultado? Aquele grupo de pessoas que mais teve resultado dentro do programa Diabetes com Visão, já com 2 anos e meio, com centenas de pessoas em todo o país. O que você identificou de padrão nessas pessoas?
Que eles faziam antes, que não fazem agora? Não, o que eles fizeram para dar certo? O que eles fizeram com Tá. a alimentação que deu certo? O que esse Perfeito. pessoal faz? Entendeu? O que eles Primeiro, aprenderam? primeiro foi buscar a nossa orientação, né, a nossa ajuda, e a gente está sempre à disposição. Segundo, realmente absorver todas as orientações que eu passo. Eu passo assim, na minha consulta nutricional, é assim, até a consulta bem demorada, que eu faço questão da gente fazer todo um recordatório, a gente fala recordatório alimentar, para eu entender como é o padrão alimentar daquela pessoa. E aí, nesses padrões alimentares, eu observei algumas coisas que a gente pode melhorar. Como, por exemplo, um excesso muito grande de carboidratos muito junto. As pessoas daqui de São Luís, interior, têm o hábito de comer macarrão, farinha, arroz, tudo muito junto. Tem um excesso muito grande de carboidrato. Então, tudo isso são os padrões que a doutora identificou. Rapidão. Você fala aí eu vou discutir um pouco sobre ele, tá? Tá. Então, primeiro passo, fazer um recordatório alimentar. Então, peraí, vamos aprofundar nisso. Então, você que está aqui agora nessa live, que vai assistir depois, você sabe o que é recordatório alimentar? Doutor, explica um pouquinho sobre isso. Perfeito. Recordatório alimentar é uma metodologia que a gente utiliza na avaliação nutricional para a gente avaliar como é o padrão, o hábito alimentar daquela pessoa. De modo que eu vou perguntar tudo que a pessoa se alimenta, desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme, para eu ver como é que é o padrão alimentar, o intervalo das refeições que ele se alimenta, os tipos de alimentos, se é uma pessoa que gosta muito de coisas fritas, gordurosas ou não, se é aquela pessoa que tem um padrão mais alimentar de maneira mais saudável, para eu poder conhecer a fundo aquela pessoa. Isso também, e depois de eu conhecer um pouco da história, há quanto tempo tem diabetes, se tem alguma outra comorbidade, as medicações que ele usa depois disso. E aí, Pode falar. certo. E aí, depois da doutora conhecer o padrão alimentar, aí a gente passa para um segundo momento em que a doutora vai fazer um planejamento alimentar, em que eu vou fazer um planejamento baseado no peso, na altura, na idade, no IMC, nas dobras que a gente faz, na circunferência, e que eu vou fazer um planejamento alimentar baseado para aquela pessoa. Tentando sempre colocar algo do padrão que ele já tenha, mas de maneira saudável, né? Sempre mostrando a alimentação mais saudável. Eu até costumo orientar meus pacientes, a alimentação, quanto mais natural e próxima à natureza, melhor. Então, evitar embutidos, enlatados, industrializados, às vezes hábitos assim, bebida alcoólica também. Tudo isso a gente vai evitar e vai tentar colocar alimentos saudáveis, como fibras, boas proteínas. Calma. Porque, pessoal, é muito conhecimento aqui para uma live só, hein, doutor Henrique? Meu Deus do céu, a gente fica confuso um pouco, né? Então, assim, vamos lá, eu estou no recordatório alimentar. Então, eu quero deixar uma dica prática aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero que vocês dêem um primeiro passo. Eu quero que vocês entendam o que vocês têm que fazer logo amanhã, hoje ainda antes de dormir. Então, vamos focar nesse recordatório alimentar. Pessoal, nós estamos falando de diabetes. Nós estamos falando de uma doença que mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo. É uma doença gravíssima. E o pilar principal da doença, claro, é a educação, conhecimento. O segundo pilar é a alimentação, pô. Então, assim, nós estamos falando, a doutora aqui está dando uma dica. Claro que ela não vai poder orientar tudo aqui agora para vocês. Mas ela está podendo dar o primeiro passo para você, que é o recordatório alimentar. É você se lembrar do que você Pode até come. anotar também. E uma forma de fazer isso é fotografando. Nós sempre falamos isso, doutora, para os pacientes. Será que aqueles que tiveram o melhor resultado foram aqueles que tiraram mais fotos do prato deles? Será? Será que são aqueles que passaram a observar melhor mais, esse alimento? passaram a jogar luz em cima disso, passaram Observar. a focar mais nisso para melhorar? Então, esse tipo de coisa precisa ser estudada. E a doutora não cansa de estudar isso. Porque cada estudo que ela faz encontra um padrão, cria um formato e replica isso para as pessoas. Ponto final. Tu quer ficar falando coisa que, na verdade, de repente, nem dê resultado na vida da pessoa. É melhor focar naquilo que dá resultado. É ou não é? Importante. Então, faça um recordatório alimentar seu hoje. Lembre o que você comeu hoje, não é isso, doutora? Anote no papel. Exatamente. É a primeira refeição. Anota no papel. Sim. Você mesmo faz em casa isso. Tudo que é. Faça isso em casa hoje. Anota tudo que você comeu para você saber. Às vezes está comendo bolacha e não sabe. Às vezes está comendo coisa e não sabe. É para comer um pão, comeu 3. É para comer uma colher de arroz, comeu 4. Então não sabe. Se a gente tudo não que a gente no papel, tudo que a gente quantifica, que a gente notifica, né? A gente tem uma
uma plena consciência daquilo, né? Às vezes a gente está se alimentando de maneira, faz uns lanches, tem muito comum as pessoas ficam fazendo os lanchinhos, beliscando e não contabiliza. E às vezes são esses lanchinhos que vai contabilizando, que vai aumentando muito o carboidrato na dieta e vai descontrolando diabetes. Então, uma forma de você fazer é no bloco de notas do seu celular, ter o hábito de anotar as refeições, quanto é que você come. As pessoas também têm o hábito de, por exemplo, na hora de fazer o prato, né? Colocar o arroz e não quantificar o quanto de arroz. Eu pergunto, quantas colheres de arroz, doutora? Eu não sei, eu só coloco assim, eles falam assim. A passar a quantificar, ter essa noção de quantidade. Porque o controle do diabetes, além da qualidade, que a doutora vai orientar os melhores alimentos, melhores frutas, melhores proteínas e gorduras, mas também a quantidade tem que estar alinhada. A quantidade adequada com a qualidade excelente do alimento. Pessoal, então, fantástico. Ficou a dica da doutora do recordatório alimentar. Faça isso hoje, pessoal. Anote o que você come todo dia. Toda quinta-feira temos essa live aqui. Esse mês todo agora, nós estamos no mês, doutor Henderson, doutora Raiza, o mês do combate ao diabetes. Teremos ações sociais em todas as unidades da Olhar Saúde. Teremos ações meu Deus do céu, fazendo retinografia, exame de fundo de olho em todo mundo, pessoal. Para poder rastrear problema. Fazendo glicemia nas pessoas. Fazendo palestras educativas de orientação. Uma palavra muda uma vida, doutor Henderson. Uma palavra, uma live Tem poder, essa, é verdade. e aqui tem pessoas assistindo, tem familiares, tem pessoas precisando de uma palavra como essa. Tem pessoas que não sabiam o que era um recordatório alimentar. Agora já sabem, vão fazer. Já estão até com papel na mão já para anotar, entendeu? E poder saber o que está comendo. Não sabia que estava comendo uma coisa e agora vai saber. E aí a doutora Raiza, com o padrão que ela criou, vai poder impactar em muito mais pessoas. Aqui mesmo, online, pela internet. Muito mais fácil. Você vai ter o que você não teve em várias consultas que você foi, porque às vezes é rápido demais. Não dá para falar tudo. Você entende? Então é muito importante isso. Esse momento aqui é crucial. E aqui eu já estendo o meu agradecimento aqui, o meu agradecimento a você, por ter aceito. Mesmo aí, você está aqui participando da live com a gente, tá? O Dr. Henderson Fontes. Dr. Henderson, vamos lá então agora focar um pouco mais para a parte de oftalmologia, parte da visão, para a gente se encaminhar aqui para responder as perguntas e finalizar a live de hoje. Dr. Henderson, e aí na parte de oftalmologia? Né? Você fez a residência médica, terminou, tem feito um grande trabalho aqui no Maranhão como médico oftalmologista. E o que você tem percebido assim, em relação à retinopatia diabética e também as doenças, as complicações que o diabetes causa? Porque eu estudo muito isso. Chegam com flutuações na visão, com catarata, com problemas de dilatação na pupila, que o diabetes causa também, que é uma neuropatia aqui a nível de íris, e também complicações na retina, com hemorragias e edema, vazamentos no fundo do olho. Ou seja, o diabetes causa várias coisas no olho, não só na retina. Como é que você encarou isso ao longo da sua vida e tem encarado ainda atendendo os pacientes? Como é que é essa abordagem, assim, com um paciente com problema de visão causados pelo diabetes? Para mim é uma situação muito triste, assim, quando eu, infelizmente, vejo o paciente chegar para mim já com um problema estabelecido, né, com a sequela por conta da diabetes, por conta da doença. Ou seja, me faz imaginar que realmente, como tu falaste, né, às vezes o poder da palavra diante do profissional falando para o paciente faz uma diferença muito grande para o paciente. Às vezes a gente faz óbvia para a gente, mas para o paciente muitas vezes é o que faltava, né? Então esse tipo de situação faz com que a gente perceba a importância da gente estar aqui hoje, né? Como tu falaste, eu acho que a live, essa é a intenção, né? A gente não faz para o colega que é endocrinologista, para o colega que é especialista na doença, a gente faz para as pessoas que precisam, né? Para as pessoas que realmente a gente possa, de alguma forma, fazer diferente na vida delas e contribuir para que mude essa realidade. Então, eu acho que é por isso que eu perdi a minha timidez, né? E hoje estou aqui com vocês, tentando prestar essa contribuição, né? Em prol das pessoas que precisam, que realmente possam se beneficiar com nossas orientações, com a nossa informação, vamos dizer assim, para que eles possam, de certa forma, ter esse cuidado, né, essa preocupação em perceber que não sempre vai ser melhor. Então, entender que não tem que esperar uma queixa, né, não esperar um problema aparecer para buscar ajuda de um profissional, para procurar uma ajuda ou um exame oftalmológico. Né? E uma vez eu digo sempre, né, que ao suspeitar que o paciente tem diabetes, eu vou buscar esse diagnóstico. E uma vez estabelecido esse diagnóstico, certamente ele vai ter todo o exame que precisa
para buscar se tem ou não já algum problema estabelecido. Então, quando a gente vê que o paciente é diabético há vários anos e ele nunca foi submetido a um mapeamento de retina, a um exame oftalmológico detalhado de sua retina, faz com que a gente se preocupe muito, porque é exatamente esse exame que faz com que muitas das vezes se perceba alguma lesão que esteja no início e, consequentemente, faça com que a gente propicie esse diagnóstico ao paciente, estabilize o problema, não deixe a situação avançar a ponto de chegar a um estado de cegueira, né, que a gente sabe que pode acontecer, né? Então, eu acho que a oftalmologia ela é algo além dos olhos exatamente por isso, porque ela nos propicia entender que existem muitas coisas envolvidas na tua acuidade visual, ou seja, na nossa qualidade de visão. Então, se a gente busca esse conhecimento e faz o paciente entender que o exame tem que acontecer todos os anos, independente de ter ou não alguma queixa, a gente está realmente fazendo o paciente ter algum benefício. Porque se em algum momento tiver algum problema, ele vai ser diagnosticado de uma forma precoce, vai ter como a gente fazer realmente alguma coisa por ele. E não ter uma sequela estabelecida a ponto que a gente fique com um paciente, ou mais um paciente cego, ou mais um paciente sem exercer suas atividades do dia a dia normais por falta de uma visão, que é o que menos a gente quer. A gente quer saúde, a gente quer visão plena enquanto vida tiver, né? Então, eu acho que isso é o que nos motiva a estar aqui hoje, é isso que a gente busca fazer, né? Fazer conscientizar a população, as pessoas que precisam da importância da prevenção, do cuidado, do exame, né? Por prevenção. E se tiver algum problema, a gente não vai deixar passar, e a gente vai fazer esse diagnóstico precoce e vamos conseguir, de certa forma, não deixar o problema se estabelecer. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar, de certa forma, em todos os dias, enquanto médico a gente for, contribuir para o paciente, né? Doutor Renan, e a gente tem muitos pacientes de fora também, viu, pessoal? Não é só do Maranhão, é de todo o Brasil. Os programas que nós temos, que a gente acompanha pessoas com diabetes, que orienta, é de todo o Brasil, pessoal. O conhecimento, ele sobrepõe qualquer tipo de fronteira geográfica. Ele é um conhecimento que depende de didática, de vontade, de dedicação. E a pandemia provou isso, tá? Então, isso é muito comum. E já estendo aqui o convite para o Dr. Renan para as ações sociais que nós iremos fazer agora, nesse mês de junho. Vai ser um assunto para o final da live. Agora, doutor Renan, aqui tem uma pergunta aqui, ó, da Nina, falando: sou diabética há mais de 10 anos. Eu vou responder logo essa pergunta porque está no contexto aqui agora. Então, há mais de 10 anos e não consigo controlar. Me ajuda, obrigado. Diante de uma pergunta como essa, né, da dona Nina Medeiros, que é a pergunta que a gente mais recebe hoje em dia. Não consigo controlar o diabetes. Eu vou botar para a doutora Raiza, que ela está aqui me olhando aqui com um olhar muito penetrante. Doutora Raiza, e aí? Que ajuda para pessoas que não conseguem há 10 anos controlar o diabetes. Qual o primeiro passo? O primeiro passo que vai ser um prazer lhe ajudar. Dona Nina, né? Nina? Nina. Primeiro passo que vai ser um prazer lhe ajudar, tá, Danilo? O que eu puder, pode contar comigo, com todos os médicos da área da saúde, a gente está aqui para lhe ajudar. O primeiro passo é a gente identificar quais são os problemas, né? Diante de qualquer problema, a gente tem que identificar quais são os problemas. Então, a gente tem que sentar, tem que conversar, examinar, ver seus exames, como é que você está, examinar o seu fundo do olho. Então, ver qual é o problema. Ah, o problema pode estar na alimentação? Pode estar na alimentação. Se for na alimentação, o problema é esse, nós vamos resolver. A doutora vai passar um planejamento alimentar e corrigir esse problema da alimentação. Mas o problema pode ser outro, pode ser a medicação não pode estar bem ajustada, você pode, não sei se você usa insulina, se você usa só remédio oral. Então, o problema pode ser também no controle da medicação, com a alimentação junto. Se for o problema na medicação, a gente vai ajustar a alimentação. Outro problema pode ser algum fator emocional. Você pode estar passando por algum problema, uma dificuldade muito grande, que faz você não dormir bem. O sono é importantíssimo, a questão do sono, da saúde intestinal. Eu dou uma aula para os meus pacientes sobre a questão da saúde intestinal. Quando a gente está com o nosso intestino é considerado nosso segundo cérebro. Então, quando a gente está com algum problema intestinal, com a má digestão, flatulência, a gente não consegue nem dormir direito. Isso tudo descontrola, eleva cortisol, a gente fica estressado, e tudo isso descontrola o diabetes. Então, você pode estar com algum problema emocional, algum problema intestinal, algum problema na questão do sono que não está restaurador. Então, a gente descobrindo esses problemas, a gente vai tratar um por um até o ponto de a gente equilibrar o seu diabetes. Mas a gente tem que descobrir. O primeiro passo é descobrir, tentar conversar com você, sentar com muita calma, com muito amor, com muita paciência, vida, né? Ver qual o problema e aí a gente vai ajustando com todo carinho todos os problemas para que você fique bem.
Doutora, Isso. perfeito, perfeito, pessoal. Exatamente isso. A gente passa a roda da vida do diabetes. Passa uma roda e você preenche para identificar exatamente aonde está o problema maior que você precisa enfrentar. E aí a gente traça um plano de ação. Vou pedir para alguém da nossa equipe, pessoal, você que está aqui nos assistindo, Yasmin, que eu vi, a Jaina também, que está aqui online, entre em contato com ela, com a nina.medeiros.9083, que é o Instagram dela. Entre em contato com ela. Eu vou passar uma pré-avaliação para a senhora, que nós fazemos no nosso programa online, no Diabetes com Visão, que é a roda da vida que nós fazemos do diabetes, para tentar já fazer o primeiro passo, né, doutora? Que é entender. O Uhum. primeiro passo da mudança é o reconhecimento. O primeiro passo de um tratamento é o Certo. diagnóstico. O primeiro passo de uma mudança é você entender onde você está. Então, se a senhora está 10 anos tentando mudar e não conseguiu, está fazendo errado. Dá para mudar. Existe um caminho para a mudança. Só que a senhora ainda não conhece ele. E para começar, nós temos que saber aonde a senhora está, o que está travando a senhora. E essa roda vai diagnosticar e saber onde nós vamos atuar de modo inicial. Tá bom? Doutor Henderson, o que você pode falar para a dona Nina Medeiros? Assim, vocês explanaram muito bem, né? Exatamente isso que eu também penso. Tem que identificar o motivo, né? Onde que está o problema, o que é que está acontecendo, o que é que está fazendo com que ela não está conseguindo esse controle. Por isso a importância do profissional, né? Saber se ela está adiante, se ela está tendo essa contribuição de um profissional habilitado para ajudar a identificar esse problema e ajudar a fazer ela alcançar esse controle. Que às vezes foge, vamos dizer, a sua capacidade sozinha, né, de conseguir resolver aquele problema. Então, buscar a ajuda correta, com o profissional correto, eu acho que é o que vai fazer o grande diferencial aí nessa identificação do problema e, assim, uma vez identificado, tentar agir em cima para que possa ter esse controle o mais breve possível, que é o que vai fazer, sem dúvida, a doença, uma vez estável, a gente evitar sequelas, né, danos irreparáveis, que essa é a nossa preocupação maior. Né? Então, eu acho que ela tem que buscar imediatamente essa ajuda, ter essa humildade de buscar identificar o profissional habilitado, que ela faça ela entender maior ou mais ainda o problema que ela tem, da doença, da diabetes, para que ela possa identificar esse problema e tratar e, de certa forma, conseguir, vamos dizer assim, chegar ao controle, né, a estabilidade da doença. Então, por isso que eu acho que a Olhar Saúde está no caminho certo, né, a partir do momento que teve essa preocupação da identificação do paciente, né, do diagnóstico do paciente, do momento que o paciente se encontra, para que exatamente a gente haja de forma peculiar, né, baseado em cima da situação de cada paciente. Ou seja, cada paciente tem sua peculiaridade, ou seja, tem sua particularidade, que faz com que faça um diferencial quando é identificado. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que, de certa forma, orientar as pessoas. É por isso que as pessoas têm que ser tratadas de formas diferentes, né? A gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Então, cada paciente tem sim sua particularidade, tem sua forma de ser, sua forma de agir, tem seu dia a dia. Então, se a gente não pensar dessa forma, achar que a diabetes é única, não. Na realidade, elas são várias, porque são pessoas diferentes. Então, eu digo que tratar a pessoa é sempre o diferencial. E esse diferencial a gente consegue quando a gente está diante de um paciente ou de um profissional que consegue entender isso e, de certa forma, fazer ele ser tratado de acordo com o tamanho do seu problema. Então, tem muitos pacientes que é fácil, você consegue de primeira vez, você consegue fazer ele entender isso, faz ele conseguir identificar o seu problema e consegue um controle breve. Já tem os pacientes que a gente tem consciência que vai exigir mais da gente, mas isso é prazeroso, porque faz com que, de certa forma, a gente consiga também identificá-lo e, de certa forma, mudar a sua realidade de vida. Né? Então, quando a gente consegue perceber que realmente é o paciente que a gente tem que dar prioridade e entender que cada paciente vai ter sua manifestação diversa diante daquele mesmo problema, às vezes, que é a diabetes, é o que vai fazer com que ele tenha realmente resultado. Né? Então, a gente trata pessoas, a gente não trata a doença. E isso é o que faz a diferença, né, do bom profissional. Né? Perfeito. E, Henderson, e você pensa que a senhora Nina do Maranhão, ela é de Criciúma, Santa Catarina. Passa Norte Ah, de Criciúma. Ó, tem aqui, por exemplo, a dona Gouveia Borges, é de Barra das Graças, de Mato Grosso. Mato Grosso. Não é do Sul, é Mato Grosso. Obrigado, dona Gouveia. Temos aqui quem mais? Aqui a Nina, que é de Criciúma, Santa Catarina. A Nath também. Tem o Alan Bastos aqui também. Meu nome é Herminha, sou de Natal. Minha diabetes fica oscilando.
porque precisa ser identificado por que ela está oscilando. Existe uma roda que a gente aplica e que resolve, que é a do diabetes com visão. Né? Depois entra em contato aqui, manda um inbox no Instagram, que a gente consegue te ajudar também. Tá bom, dona Hermínia? Então alguém da equipe entra em contato também. Tem aqui o Sandoval também, temos aqui a Thaline aqui explicando. Perfeita explicação do Dr. Henderson. E Henderson, parabéns, viu? É. Dr. Henderson ganhando fãs. Fãs, endofãs e exofãs, né? É. Fãs de dentro da clínica e fãs de fora da clínica Intra e também. extra, Parabéns, né? viu? Quinta e extra. Valeu, Oi, pessoal. doutora Raia, então a gente está chegando aqui ao final já da live. Eu queria que a gente aqui respondesse aqui tem algumas perguntas para a gente poder finalizar e também prestigiar o nosso público que está aqui até esse momento. Esse vídeo depois vai ficar no canal do YouTube da clínica. Então, quem ainda não segue o YouTube, vai lá, Clínica Olhar Saúde, segue. Lá tem muitos vídeos explicando sobre diabetes, sobre catarata, glaucoma, as diversas doenças dos olhos e também sobre saúde, né, pessoal? Se você ainda não conhece Olhar Saúde, vai lá, aperta, clica no botão, aperta aqui no segue o Instagram da clínica, tem novidades, segue também o Dr. Henderson Fontes, a doutora Raiza L, o Dr. Álvaro. Você pode seguir, ficar à vontade, fazer sua pergunta, deixar suas sugestões, ou então tirar alguma dúvida que você queira em relação ao cuidado com diabetes e com a sua visão. Que a gente vai ter o maior prazer de responder e te ajudar. Porque para nós pode ser uma pequena dúvida, mas para você pode ser uma mudança na sua vida completa, tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui perguntas aqui, fazendo, pergunta. Vamos lá. Ó, Maísa Lima. Doutor, manda um oi para a doutora Raiza. Sou filha do Zé Maria. Ó, doutor, manda um oi para ela, para Maísa, filha do Zé Maria. Um beijo, Maísa. O seu Zé Maria também. Um beijo, Zé Maria e Maísa, viu? Fiquem com Deus. Um beijo da doutora, especial. Aqui tem o pastor Marcos Nunes, que o conhecimento é essencial para a mudança de mentalidade. Obrigado, pastor. Tem aqui a Rayane Fontes, doutor Henderson, um grande ser humano. Olha aí, doutor Henderson. A Olha Rayane isso. Fontes, um grande ser humano. Legal, parabéns. Obrigado, Rayane. Obrigado. Aqui também a Mari Lima. Meu doutor, super indico, um profissional perfeito, doutor Henderson. Mari Lima. Agradeço aí, doutor Henderson. Mari Lima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tamo junto, viu? À disposição de todos. Aqui o doutor Olinto Farias também aqui ligado na live. Doutor Olinto Farias te parabenizando, o seu amigo, nosso amigo aqui da Rede Olhar Saúde. Doutor Álvaro, uma pergunta aqui que acabou de... Meu pai tem diabetes e tem pterígio. Pode fazer a cirurgia do pterígio? Fala aí, doutor Álvaro. Pode sim, pessoal. Mas antes, vamos primeiro ter cuidado com o diabetes. Existe uma hierarquia na medicina. Em tudo na vida, né? Então, assim, uma pessoa ela pode ter múltiplos problemas, mas existe uma hierarquia de risco, né? Então, a gente primeiro cuida do que é mais perigoso. Cuida logo do que pode gerar mais danos naquele primeiro momento, de forma aguda. Então, assim, uma pessoa com diabetes e com pterígio, que é aquela carnezinha nos olhos, a gente primeiro tem que cuidar do diabetes. Então, cuida do diabetes, entra no programa, acompanha, cuida dos 4 pilares, pessoal. O padrão que nós identificamos, estamos indo nesse processo, Dr. Henderson, que são os 4 pilares. Então, uma pessoa com diabetes hoje, em qualquer lugar do planeta Terra, nós estamos falando aqui no Brasil, 15 a 20 milhões de pessoas. No mundo, nós estamos falando de 400 milhões, assim, muitas milhares de pessoas no Brasil. Mas essas pessoas nós entendemos que 4 pilares são fundamentais. O pilar da endocrinologia, que é o profissional habilitado que cuida, que prescreve esse problema, prescreve os medicamentos, que orienta tudo, é a pessoa que maior conhecedor disso é o endocrinologista. Segundo, a parte da nutrição, da alimentação. Terceira, a parte da oftalmologia, cuidado com a visão. Quarta, a questão da parte psicológica, né? A parte do acompanhamento, da orientação, do suporte que a pessoa precisa ter. Claro que tem outros profissionais envolvidos também, mas esses 4 são cruciais, são fundamentais, tá? Uma pessoa que tem um equilíbrio nesses 4, ele consegue ter um sucesso no tratamento. Ele consegue caminhar por uma estrada que não vai ter complicações, porque ela vai estar equilibrada, tá? Então, o primeiro passo é esse. Se você tem pterígio, esquece o pterígio. O primeiro passo agora é cuidar do diabetes. É você vencer, você aprender, se educar, entender isso. Cuidando do diabetes, que é mais perigoso, que pode gerar mais dano, que é mais arriscado, está no topo da hierarquia. Vamos agora para a base aqui, que é a questão do pterígio, tá bom? Então é sempre bom controlar o diabetes. E isso nós fazemos de rotina na Olhar Saúde. O paciente vem, às vezes, você está chegando agora, né? Tem 12 meses na clínica, nós estamos há 4 anos.
Então a pessoa vem já condicionada, doutor, eu venho, quero operar aqui do olho. Epa, não vai não. Teve um paciente que eu tive que esperar 8 meses, seu Oswaldo, porque botou o gesso na clínica toda. E aí ele, não esquecia, é muito meu amigo, né? E ele, doutor, eu quero fazer a catarata, não estou enxergando. Eu, espera, é clicada de 17, 14 para 13, para 12, para 10. Chegou em 8, estão operando ele agora. Esse ano, as duas cataratas de cada lado. Aí deu um bom resultado. Então, sem precipitação. E ainda falo mais, pessoal. Se você tem catarata e opera na hora errada o pterígio, ou a catarata, no caso o pterígio, na hora errada, sem compensar isso antes, você pode ter complicações lá na sua retina. Se você já tiver uma retinopatia, a catarata piora a retina. Então, eu sempre falo isso. Tem vídeos meus que viralizam sobre isso, Renan. Que é assim, não opere catarata. Eu coloco assim no vídeo. Não opera catarata. Então, meu Deus, não opera. Não opera antes de avaliar a retina, antes de avaliar o diabetes. Você entende? É muito importante. Tá bom? Doutor Renan, suas considerações finais, meu amigo. Obrigado pela live de hoje. Então, assim, eu queria agradecer a toda a equipe da Olhar Saúde, a todas as pessoas que se fizeram presente, né? E dizer que a gente está à disposição sempre em prol dos pacientes, das pessoas que precisam, que necessitam da nossa contribuição. Acho que o nosso papel maior vai estar sendo bem cumprido a partir do momento que a gente consegue dar o nosso melhor pelo paciente, né? E eu acho que essa é a finalidade da live, a finalidade dos nossos atendimentos, é sempre buscar ofertar o melhor que a gente pode para o paciente. Eu acho que quando a gente tem essa preocupação do cuidar, né, de ajudar o máximo que a gente pode, a gente vai estar sempre fazendo muito pelo paciente. Ou seja, tudo que a gente pode ser ofertado, certamente é muito para o paciente. Então, eu acho que essa é a preocupação maior e é isso que a gente busca fazer em todos os dias, em todos os nossos atendimentos. Estamos sempre à disposição na equipe, na Olhar Saúde, para poder ajudar o máximo que a gente puder. Tamo junto. Uma boa noite a todos aí. Anderson, passa aí, obrigado, doutor Henderson, obrigado mesmo. Passa aí o seu Instagram para as pessoas e também as unidades da Olhar Saúde que você atende nesse momento. A gente atende na Olhar Saúde no Maiobão, nas sextas de manhã, no outro prédio da Olhar Saúde, nas quartas de manhã do Anjo da Guarda, né? E a gente dá à disposição, né, no que for preciso, no que a gente puder ajudar nesses dias, principalmente. Seu Instagram. Ah, sim. O meu Instagram é Anderson Fontes, né? É muito fácil, acho, de achar. Eu acho que esse nome eu não identifiquei nenhum outro, assim, junto, né? Tudo junto. Não sei identificar. Só que ele está iniciando. Então, assim, ainda preciso botar uma foto e tudo. Mas a gente está começando no caminho certo, da forma certa, com a segurança. E eu acho que com a vontade de ajudar, a gente vai logo, logo conseguir expandir mais ainda isso aí. Eu acho que essa é a finalidade maior, né? Ajudar o máximo que a gente puder. Pessoal, com certeza. Parabéns, Renas. Parabéns para sua esposa também, nossa cardiologista. Gente boa demais. A sua filha maravilhosa também. Parabéns. Obrigado. Depois queremos umas dicas aí da como criar a menina. E vai precisar. Parabéns por tudo. Prazer. E essa é só a primeira live de muitas que virão para frente, se Deus quiser. E Tamo parabéns junto. por tudo. Doutora Raiza, minha esposa querida, linda, amiga, querida esposa, companheira. Obrigado pela sua live também de hoje e suas considerações finais. Perfeito, doutor. Primeiramente agradecer a todos que estão aqui na live. Foi muito bom, é sempre muito bom estar aqui orientando, conversando, de certa forma ajudando as pessoas com o nosso conhecimento. Parabenizar o doutor Henderson, que foi espetacular a sua live. Doutor Henderson, parabéns. Obrigado. Suas palavras muito bem colocadas, muito assertivas, muito bondosas e muito científicas, muito cuidadosas com o paciente. A gente percebe realmente que você é diferenciado. Parabéns, tá bom? É uma honra para a gente ter você na nossa equipe, no nosso time, tá bom? A gente gosta de pessoas que têm esse mesmo espírito, que tenha realmente uma vontade muito grande, um amor muito grande pelos pacientes, e eu acho que é por isso que a Olhar Saúde tem tanta luz, tem tanto brilho, tem tanto sucesso pelas pessoas que estão lá dentro, pelos médicos que estão dentro, pelos colaboradores, pelas pessoas. Então, assim, a gente dá realmente o nosso melhor, assim, os pacientes quando entram, a gente diz que eles têm que sair realmente diferentes, têm que sair modificados, transformados, e a gente dá. Eu tenho certeza que vocês também dão toda a energia, todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado aos nossos pacientes. E é isso, dizer que vocês podem contar comigo, com o Dr. Álvaro e com todos os médicos da saúde, que todos são assim, têm esse mesmo espírito.
Dizer que esse mês de junho é o mês de combate ao diabetes, então siga as minhas redes sociais, doutoraraiza.botentuí. Se tiver qualquer dúvida sobre a alimentação, sobre a visão, sobre o cuidado com o diabetes, vai ser um prazer poder ajudá-los. E é isso, contem comigo sempre. Doutora Raiza, onde você atende? Em quais unidades da Olhar Saúde você atende? Certo, eu atendo no Melbão às quintas-feiras, estou lá o dia todo hoje, quinta de manhã e quinta tarde no Melbão. E no Anjo da Guarda eu estou na sexta-feira de manhã e no sábado de manhã. Também atendo em Pinheiro, Pinheiro às unidade segundas e 3. terças, a unidade 3, segundas e terça-feira. E na quarta-feira, em breve, em Rosário também, ficarei de manhã e à tarde em Rosário. Então, estou de segunda a sábado para ajudá-los a todos. Doutora, e aqui a nossa aluna, obrigado, e a nossa aluna Juvenil Lucena, aluna do Diabetes com Visão, viu, doutor Henrique? Lá Sim, de Olinda. Foi a melhor castanha que a gente já castanha, ganhou, é. foi da nossa aluna nossa do Diabetes com Visão, lá de Olinda, a Giovanni Veio de Lucena. longe E essa ela castanha, bem guardadinha, veio. bonitinha, Até hoje nós ficamos com a vazia. com a vasilha. Perguntando aqui, doutora Raiza, o bebê é menino ou menina? Tá perguntando aqui. Ah, é uma princesa juvenil, não, é uma princesa Maria Júlia. Bacana, parabéns. É uma princesa corredora Maria Júlia. Obrigado. Abençoado. Tá chegando, pessoal. Então é isso. Boa noite a todos vocês. Quem ainda não segue aqui a clínica, ó, segue Clínica Olhar Saúde. Quem for do Maranhão pode estar aqui presente. Já estamos aqui quase 30% do estado preenchido, né? Com 5 unidades. E você que é de fora, de outro estado do Brasil, que também quer entender melhor como cuidar da visão, como cuidar do diabetes, pode entrar em contato aqui com a nossa equipe. Nós temos programas de acompanhamento online, acompanhamento também físico aqui na clínica. E você será sempre muito bem-vindo. Quem está sob o nosso cuidado, a gente dedica o nosso tempo, nossa energia, nossa vida toda para servir e para cuidar das pessoas. Então, Renato, muito obrigado. E esse mês agora do Tamo diabetes, junto. muita gente vai ser ajudada. E na outra quinta-feira, live também com endocrinologista, com outros profissionais. Não percam por esperar. Um abraço, boa noite. Obrigado. Parabéns. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.